Beleza, o áudio tava bom, né? Vamos voltar aqui que eu tinha parado aqui para olhar o áudio e vi que tá tudo ok. Então eu vou falar da solução de Peterson para dois processos, né? Então dois processos que concorrem aí vão compartilhar dados e vão executar de forma concorrente, né? Então eles têm que ter um jeito aqui de pegar o lock dos dados que eles querem para eles poderem entrar na seção crítica. A seção crítica é quando eles vão acessar dados compartilhados, tá? Aqui no nosso caso a gente vai abstrair aqui, eu não quero saber o que está na seção crítica, tá bom? Mas a gente tem que lembrar que o que é a seção crítica? É onde eu vou manipular dados compartilhados, tá bom? Então, antes de eu entrar na seção crítica, eu tenho que ter lá o código de pegar trancar os dados, né? E aí, depois que eu sair da seção crítica, eu tenho que liberar essa tranca aí, tá bom? Vou falar lock, tá? Vou pegar o lock e soltar o lock, tá bom? Então, aqui, ó, esse trecho de código vai pegar o lock, esse trecho de código vai soltar o lock, tá bom? Então vamos ver aqui como que isso funciona. Ó. Tem essas duas variáveis aqui. Ó. Uma ela indica para mim, a variável turn indica de quem é a vez de entrar na seção crítica, tá bom? É de quem é a vez. E a flag, que é um vetorzinho de duas posições, se ela indica, né, assim, quando o flag na posição i é igual a verdadeiro, significa que o processo i está pronto para entrar na seção crítica dele, tá bom? Então essa flag ela diz se um processo tá ou não está pronto para entrar na seção crítica dele, tá bom? Então, ó, qual que é o esquema aqui, então? Lembrando, tá? Essa solução só funciona para dois processos, tá? Então, ó, como que eu faço? Ó? Na hora de eu pegar o lock, o que que eu faço? Primeiro eu falo que eu tô pronto para entrar na minha seção crítica, tá? Esse flag na posição do meu, o i aqui, vamos supor, se eu sou o processo 1, eu vou mexer aqui flag 1, certo? O único processo que altera isso sou eu, tá? Então outros processos não mexem na minha flag, tá? Então eu não preciso me preocupar aqui com isso. Não importa aqui, tipo, se houver uma troca de contexto, bem quando eu estava no meio aqui desse bloco aqui, porque esse bloco ele não é atômico, tá? Pode haver troca de contexto no meio do bloco, tá? Então, só que essa variável aqui, ó, flag na posição i, só eu que mexo. Então, tipo, não tem um problema de inconsistência, nunca vai dar inconsistência aqui, tá bom? Então, como que eu faço então para pegar o lock? Primeiro eu falo, ó, eu estou pronto para entrar na minha seção crítica, e aí eu vou lá e eu cedo a vez para o outro processo, tá? Então eu falo, ó, eu sou o processo i, mas eu estou dando a vez para o processo j, tá? Agora, essa variável da vez aqui, ó, os dois processos manipulam ela, tá? Então, tipo, eu dei a vez para o outro, mas pode ser que o outro entrou lá, aí trocou o contexto, o outro entrou e me deu a vez de volta. Pode acontecer isso, tá? Enfim, mas o fato é, a sequência que cada um cada um dos dois processos vai fazer é sempre a mesma. Eles vão, tipo, dizer que eles estão aptos a entrar na seção crítica e vão dar a vez para o outro, né? Aí, dando a vez para o outro, o que ele vai fazer depois? Ele vai ficar travado nesse laço aqui, ó, enquanto a vez for do outro e o outro estiver pronto para entrar na seção crítica dele, ele vai ficar travado aqui esperando, tá? Por quê? Tipo, o que acontece, ó? Se eu der a vez para o outro, mas o outro ele não estava querendo entrar na seção crítica dele, eu não vou precisar esperar nada. Então, tipo, eu vou entrar na minha seção crítica, né? Agora, se eu dei a vez para o outro e o outro estava pronto para entrar na seção crítica dele, então, tipo, eu tenho que esperar. Então, eu vou ficar travado aqui, tá bom? E aí, depois que eu sair da minha seção crítica, eu falo que eu não estou mais pronto para entrar na minha seção crítica, né? Então, se tinha algum outro processo lá travado, algum não, o outro, né? O outro processo estava travado aqui, ó, né? No momento em que eu coloquei minha flag aqui para falso, o outro processo vai sacar aqui que, eu não estou mais querendo entrar na minha seção crítica, aí ele vai poder entrar na seção crítica dele, tá bom? Então, ó, o que acontece, ó? Para a gente ver que isso aqui funciona realmente,
que nunca vai acontecer dos dois processos ao mesmo tempo estarem na seção crítica, como que a gente vê isso, né? Pô, se eu conseguir entrar na minha seção crítica, é porque ou o outro processo ele não estava pronto ainda, ou ele até estava pronto, mas não era a vez dele ainda, né? Então, tipo, porque eu posso ter dado a vez para ele, mas depois ele deu a vez de volta para mim. Então, tipo, quando eu entrei aqui, eu entrei ou porque o cara não estava pronto, então a vez podia até ser a vez dele, mas ele não estava pronto ainda, né? Ou então eu entrei porque, tipo, o cara estava pronto, mas não era a vez dele, tá? Então pode ser que ele entrou aqui, deixou, ficou pronto, mas ele jogou a vez para mim, né? Então se ele jogou a vez para mim, aí eu vou executar na minha seção crítica. E aí, enquanto eu estou na minha seção crítica, não vai mudar isso aqui no outro processo lá, ó, né? Se eu entrei aqui, enquanto eu estou na minha seção crítica, eu não vou mexer nem no turn e nem no flag. Estou assumindo isso aqui, tá? Que não vou mexer nisso, tá? Então, se eu não vou mexer nisso, o cara vai ficar travado lá. Ele só vai conseguir sair desse laço quando alterar o valor ou da variável turn ou da variável flag, tá? Então, quando eu estou na minha seção crítica, o cara não está, né? Se eu entrei é porque, né, sabe, para o cara ficar, se ele não, vamos supor, quando eu entrei o cara não estava pronto ainda, né? Então para o cara ficar pronto, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que executar essa sequência aqui, ó. Ele vai ter que setar a flag dele para pronto, vai ter que passar a vez para mim e vai ter que esperar ou eu deixar de ficar pronto ou eu passar a vez para ele, entendeu? Então, tipo, se eu entrei na minha seção crítica quando não era a vez do outro processo, ele não vai conseguir entrar na seção crítica enquanto eu não setar minha flag para falso, né? E se eu entrei na minha seção crítica com outro processo que estava pronto, mas não era a vez dele, tipo, a vez estava setada para mim, a mesma coisa, tipo, esse cara só vai conseguir sair do laço quando eu setar minha flag para falso, porque, tipo, não vai alterar lá o valor das variáveis turn e nem flag. Então ele vai ficar travado lá e só vai conseguir entrar na exceção dele depois que eu colocar a flag para falso. Beleza? Então aqui a gente garante exclusão mútua, a gente garante progresso também, né? Porque se um processo entrou aqui e ficou esperando, ele só vai esperar porque tinha um outro processo na seção crítica. Porque, ó, se quando eu faço aqui, ó, seto minha flag para verdadeiro, seto a vez para o outro. Aí se eu agora chego aqui e fico travado, é porque o outro estava querendo executar a seção crítica dele. Então, tipo, o outro, ele tinha executado o acquire lock, mas ainda não tinha executado o release lock. Então, tipo, o outro, ou ele estava entrando na seção crítica dele, ou ele estava já na seção crítica. Então, tipo, eu vou esperar, mas esse outro processo, uma hora ele vai terminar a seção crítica dele, vai setar a flag dele lá para falso e eu vou sair daqui desse laço. Então, tipo, eu não vou ficar esperando aqui indefinidamente, tá? Então, vai ter o progresso lá, tá bom? E aqui também não tem tem espera limitada, né? Porque, tipo, enfim, só tem dois processos aqui, é mais fácil de ver que não vai haver... não tem como, tipo, um processo entrar na seção crítica dele sempre sendo e o outro ficar chupando manga para sempre, né? Isso não tem como acontecer. Uma vez que o processo ficar travado nesse laço aqui, em algum momento ele vai sair, tá? Não vai ter abandono, tá? Vai ter starvation, beleza? Enfim, eu também tô dando uma ideia aqui meio por cima, né? Porque no fundo, para demonstrar que isso aqui funciona, a gente teria que fazer uma análise talvez mais cuidadosa aqui do tudo que pode acontecer. Vocês veem que esse negócio não é tão trivial, né? Mas acho que dá para ter uma noção aí de que a coisa funciona, tá? Então, beleza, a gente conseguiu resolver arrumar esse negócio lá para, tipo, cada processo executar a sua seção crítica de forma segura, só que agora só para 2 processos. O problema é que a gente precisa fazer isso para mais processos, né? Hardware de sincronismo. Muitos sistemas oferecem suporte do hardware para o código da seção crítica,
né? Então eu posso ter um dispositivo de hardware que me ajuda aí, né? Eu falo, ó, estou na minha seção crítica e você, hardware, aí controla isso, não deixa mais ninguém entrar na seção crítica. Uniprocessadores poderiam desativar interrupções. Então, sabe? Então, uma forma de você impedir que outros processos entrem na seção crítica deles é desativar as interrupções. Então, eu falo, eu vou entrar na minha seção crítica, tá, as interrupções estão desativadas até eu terminar minha seção crítica, né? Código atualmente em execução poderia ser executado sem preempção, né? Então ele não tendo a interrupção, ele não é como se ele, naquele momento ele fica não preemptivo, né? O escalonador não pode arrancar ele da CPU, né? Só que geralmente isso é ineficaz, tá? Porque tipo, quando você tem muitos processos, você quer que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, né? Então, tipo, se eu fosse voltar naquele exemplo do McDonald's que eu falei, né? Então, imagina que, tipo, se você tivesse todo mundo lá, cada um fazendo a sua parte do lanche lá e tal, e aí você tivesse uma condição tão rígida, uma forma aí de controle tão rígida como essa aqui, do tipo, ó, enquanto fulano tá fritando um hambúrguer, ninguém mais pode fazer nada, entendeu? Então, os processos, todos os outros teriam que... Ninguém poderia entrar, ninguém poderia executar enquanto esse cara aqui não terminar a sessão crítica dele, né? Então, tipo, é meio que isso. Entrou um processo na sessão crítica, tipo, elimina todos os outros, né? Os outros não podem trabalhar. Aí, tipo, a coisa começa a ficar muito lenta, entendeu? Você resolve o problema do sincronismo, mas aí você, tipo, perde o que você... Sabe, o problema do sincronismo, ele vem do fato de você querer ter multiprocessamento, né? E aí, tipo, só que aí essa coisa da concorrência gera problema de consistência. Pode gerar, né, problema de consistência. Aí, para eliminar esse problema da consistência, você, tipo, toma uma solução radical demais que acaba, tipo, quase que eliminando o multiprocessamento. Então, tipo, você voltou para estaca zero, né? Então, é claro que eu estou exagerando, tá? Não é exatamente isso, mas deu para sacar. E o problema de você, tipo, diminuir aqui o multiprocessamento, você perde desempenho, né? Vai deixar a CPU ociosa, aquela coisa toda. Máquinas modernas oferecem instruções de hardware especiais indivisíveis, tá? Então, o hardware te oferece, por exemplo, a gente viu aquele count mais lá que, né, que não era indivisível e podia dar problema. Aí eu poderia ter um hardware que faz lá a operação de mais de forma indivisível, por exemplo. Aí eu já não teria mais aquele problema do mais que a gente viu aí, tá bom? Então, o suporte de hardware para sincronismo, ele nos ajuda nessa parte se ele nos der algumas operações que são atômicas. E aí a gente vê como usar essas operações atômicas para fazer o sincronismo. Então vamos ver um exemplo aqui, ó, né? Só que essa coisa não é tipo assim, eu vou mostrar aqui, vocês vão entender, porque tipo, isso é mais sofisticado do que simplesmente ter um mais lá para eu executar de forma atômica. É tipo, eu vou usar essa operação atômica para me ajudar a ter um código de entrar e sair de seção crítica de forma segura com mais do que 2 processos, certo? Que a solução do Peterson aqui, ela só me dá um jeito seguro de entrar e sair da seção crítica com 2 processos, tá? Agora o que a gente vai ver é assim, se o hardware me der determinadas operações aqui de forma indivisível, eu consigo usar essas operações para entrar e sair de seção crítica tendo um número qualquer aí de processos rodando, tá? E não só 2, né? Então imagina que eu tenho aqui, ó, um hardware que ele guarda um booleano, tá? Aqui tá feito em código, mas imagina que você tem um hardware que faz isso aqui, tá bom? Então imagina que o hardware ele guarda lá um booleano, tá bom? Aí eu tenho um método aqui, ó, eu tenho como fazer get, como fazer set desse booleano. Aí eu tenho um get
e set, tá? Que ele vai pegar o valor antigo, vai setar o valor novo e vai devolver para mim o valor antigo. Só que ele vai fazer isso de forma atômica, tá? Então, tipo, imagina que o hardware faz isso aqui. Ele vai pegar o valor antigo, setar o valor novo, devolver para mim o valor antigo, sem que haja uma interrupção aqui no meio do caminho, tá bom? Ou então ele pode me dar esse swap aqui, ó, que é tipo, ele vai pegar, então é como se eu tivesse dois booleanos diferentes, né? Não um só, então tenho dois lugares diferentes, e aí eu vou fazer a troca dos dois. Então você vai me dar o outro, e eu vou pegar e vou trocar. Vou pegar o valor desse, vou guardar aqui nessa variável, aí o meu valor agora eu vou setar para o que estava no outro, e o outro eu vou setar para o que estava no meu. Tá? Então eu estou trocando os valores. Né? Isso de forma atômica. Tá? Então, se o hardware me der ou essa operação get and set ou a swap, uma das duas, tá? Se ele me der uma das duas de forma indivisível, eu consigo fazer para você um código aqui de entrar e sair de sessão crítica que vale para mais do que 2 processos, tá bom? Então vamos ver como fazer isso, né? Então aqui, ó, imagina que todas as threads, agora eu estou pensando em threads, tá? Tudo bem que a gente fala processo, às vezes fala thread, não tem problema, tá? Pensa que ou thread ou processo aqui, para esse contexto que dá na mesma, tá? Então imagina que eu tenho várias threads compartilhando esse lock aqui, ó, tá? Que é tipo esse hardware aí que guarda esse booleano aí, tá bom? E aí no começo... então você pode imaginar que esse hardware ele tem espaço para guardar um certo número de booleanos, né? Que aí tipo, quando você fala lock, você pega um desses booleanos aí para fazer o lock, tá bom? Não é um único só no hardware todo, tá bom? Porque enfim, senão você pode ter tipo, né? Você pode ter vários grupos, subgrupos lá de processos que compartilham, cada um compartilha um lock diferente e tal, e eu não quero travar também todos os processos do sistema por causa disso aqui, né? Então, enfim. Então imagina que você tem um certo número desses, esse hardware ele tem um certo número de booleanos lá que ele consegue guardar, tá bom? Aí então, tipo, várias threads estão compartilhando um lock desse aqui, ó, tá? Aí qual o código que a thread vai ter, ó? Ela vai ficar aqui assim, ó. Imagina que ela quer ficar num loop infinito aqui executando a sessão crítica dela, tá? Então a sessão crítica dela era, por exemplo, lá o produtor, né, fica criando data nova e jogando lá no buffer. Daí o consumidor ele fica pegando a data do buffer, né, e imprimindo, sei lá. Tá? Então você tá aqui, ó, no laço. Aí você quer tipo executar a sua sessão crítica, né? Só que aí para fazer isso, primeiro você tem que ter o lock para você poder entrar na sessão crítica e depois você tem que liberar esse lock, tá bom? O código de pegar o lock, ó, é esse trecho aqui, ó. Então ele fala, ó, o lock.get and set true, né? Então ele está dizendo assim, né? Imagina que o falso, vamos fazer a metáfora vamos voltar lá pro negócio do banheiro do posto de gasolina, né? Então o falso significa que tipo ninguém trancou o banheiro, então o banheiro está liberado. Tá? Então no começo o banheiro está liberado, tá bom? E eu tenho várias threads diferentes que podem querer trancar o banheiro, tá? O trancar é entrar e usar o banheiro, tá bom? Então entrar na sua sessão crítica. Então ele entra nesse laço, ele fala assim, ó, eu quero fazer esse lock ficar verdadeiro, tá? Só que se ele já estava verdadeiro antes, eu não posso, certo? Porque tipo, eu quero pôr ele para verdadeiro, mas se ele já estava verdadeiro, eu tenho que esperar. Alguém já está lá na sessão crítica, já chegou lá antes de mim, né? Então ele faz isso, ele chama o get e o set passando verdadeiro, aí tipo, se estava verdadeiro antes, vai me devolver verdadeiro. E aí tipo, eu vou ficar travado aqui, ó. Que ele vai falar, já estava verdadeiro antes.
Então, tipo, esse método aqui, ó, da thread.wield, é meio que, tipo, ele tá... Eu não me lembro agora direito, tá? Mas eu acredito que isso aqui, ele fala pro escalonador do Java para tipo, ele que ó, você pode me tirar aí, pode passar para outra thread. Tá? Ele não obriga o escalonador a fazer isso, mas eu acho que, se eu não me engano, é isso, tá, pessoal? Alguma coisa do tipo, tá? Mas o fato é que ele não faz nada, ele fica travado aqui, tá bom? Aí se eu podia só colocar um ponto e vírgula aqui, mas se eu tipo, só colocar o ponto e vírgula aqui, eu não tô avisando o escalonador que tipo, eu não vou fazer nada, entendeu? Então isso aqui é meio que se eu não me engano, tá? Acho que é meio que um jeito de avisar o escalonador do Java que eu tipo, não tenho nada para fazer. Se ele quiser trocar para outra thread lá, ele pode, né? E aí eu fico aqui, ó, até eu tipo, chegar num ponto em que eu vou chamar o getInSet na chave lá que estava falso, então tipo, ninguém tinha trancado, e eu vou trancar, entendeu? Então eu só vou entrar na minha sessão crítica quando acontecer isso, tipo, e essa operação é indivisível, então tipo, não tem como dar pau aqui, tipo, se eu entrar aqui, esse trechinho aqui ele já é, digamos, uma sessão crítica, vamos dizer assim, porque tipo, é um trechinho que só um processo só uma thread de cada vez consegue executar, tá bom? Só que isso aqui é dado por operação de hardware, tá bom? Então eu executei essa operação, não tem como trocar o contexto no meio dessa operação. Então quando eu entrei aqui, se estava falso antes, agora vai sair daqui, vai estar verdadeiro, só que eu vou conseguir sair desse laço aqui, vou cair para minha sessão crítica. E aí eu posso usar minha sessão crítica à vontade aqui, que ninguém mais vai conseguir entrar na sessão crítica dele, porque a chave está comigo, tá bom? Só depois que eu terminar de usar aqui o banheiro, aí eu seto a chave lá para falso. Eu falo, agora não está mais trancado, né? E aí eu vou para o resto aqui do meu código, tá? Minha sessão que não é crítica. Certo, pessoal? Então é isso. Se eu tiver esse suporte de hardware, eu consigo pegar o lock fazendo isso e depois soltar o lock fazendo isso aqui. E é claro que essa operação set aqui também, ela também é atômica, tá? Agora fazendo a mesma coisa, só que com swap, tá? A ideia é a mesma. Então, só que agora eu vou precisar de dois locks aqui, ó. Então eu tenho um lock que é compartilhado por todas as threads, né? E aí eu tenho uma outra chave aqui, ó, que cada thread tem a sua, tá? Então, no começo, a chave lá do banheiro tá com falso, né? Então, tipo, ninguém trancou o banheiro. E aí depois cada thread ele tem a sua chave lá que é verdadeiro a princípio, né? Aí, ó, basicamente a ideia é a mesma, tá? Só que em vez de eu fazer com aquela operação get and set, eu vou fazer com essa operação de swap. E o swap sendo uma operação atômica, né? Então eu venho para cá, eu seto a minha chave como verdadeiro e faço swap da minha chave aqui, que é da minha thread, com o lock que é global lá, que várias threads estão compartilhando. Quando eu fiz esse swap, aí eu vou pegar o valor que está na minha chave. Se tiver verdadeiro na minha chave, significa que, bom, eu fiz o swap do meu com o lock que era global. Eu fiz esse swap e agora na minha chave está verdadeiro, então significa que o lock global estava verdadeiro quando eu chamei o swap. Então significa que eu não posso, né? Tipo, eu não consegui o lock da chave. Alguém já tinha trancado o banheiro primeiro. Eu não posso entrar. Tá bom? Então, eu vou ficar aqui, ó, while, né? E aqui eu não tô ainda fazendo mais aquele wield lá, né, da thread, né? Então aqui eu vou ficar, tipo, vou ficar ciclando aqui, ó, tá? Aqui, na verdade, ó, né? Do while aqui, ó. Tá bom? Então, eu só vou sair daqui quando o lock global tava falso, né? E no começo ele é sempre falso. E depois aí quando alguém tranca, esse alguém tem que destrancar, né? Então sempre que alguém destranca, ela vai setar falso para cá. Então eu vou ficar aqui travado até que alguém tipo libere a chave e eu consiga pegar, né? Porque alguém pode liberar e outra thread pegar na minha frente, né? Então eu só vou sair daqui quando eu conseguir pegar essa chave, no momento em que ela estava falso.
E aí sempre tem que lembrar que esse swap é uma operação atômica, tá? Então, tipo, não tem como haver troca de contexto no meio do swap. Então, tipo, eu vi que a chave do lock global estava falso, mas ao mesmo tempo em que eu setei a chave do lock global para verdadeiro. Então, tipo, eu vi que estava falso e já trancou para verdadeiro. Quando outro cara for ver, ele já vai pegar lá, vai ver que tá falso, tá bom? Beleza. Aí eu entro na minha sessão crítica, terminou a sessão crítica, eu seto para falso. E aí eu faço o resto do código. Certo? Então a ideia é a mesma. Então se eu tiver ou a operação de swap ou a operação de get and set, e claro também com a operação de set e get, né? Tudo isso atômico, aí tipo, eu consigo ter códigos aí de pegar lock e soltar lock. Desses dois jeitos aí que eu mostrei. Tá bom? Então é isso. Semáforo. O que é um semáforo? Ferramenta de sincronismo que não exige espera ocupada. Isso aqui é uma espera ocupada. Ó. Eu fico tipo ciclando aqui, ó, um tempão rodando e gastando processamento com isso, né? Apesar de eu não estar conseguindo fazer a tarefa que eu quero, eu fico repetindo o mesmo comando várias vezes até que uma hora isso aqui vai, entendeu? Então, tipo, você acaba aumentando lá sabe, imagina que você está rodando aquele escalonador lá, round robin. Aí o round robin ele vai chegar e vai dar para você lá uma fatia de tempo, né? Vai falar, você tem aí não sei quantos milissegundos para executar. Aí eu vou ficar aqui, não sei quantos milissegundos fazendo isso aqui, ó. Tá? Aí depois ele troca o contexto, sabe? Então, tipo, você vai ocupar a CPU para não fazer nada, tá? Então isso é que é a espera ocupada, tá bom? Aqui ó, ainda tinha esse thread wild aqui, que é um jeito de avisar o escalonador que eu não vou fazer nada, né? Mas aqui nem isso tinha, né? Então aqui eu só tô, né? Mas mesmo assim aqui, ó, tá? Eu fico tipo várias vezes entrando aqui, por mais que eu rode esse wild, em algum momento eu posso voltar para cá e de novo, né, fazer a mesma coisa, enfim. E o yield, de novo, como eu falei antes, né, eu nem tenho certeza do que acontece, que eu não sei. Ó, eu acho que tipo, o escalonador ele nem é obrigado a trocar o contexto, tá bom? Pode ser que eu tipo, rode aqui várias vezes isso aqui. Então o semáforo, uma coisa então, ele não exige espera ocupada, tá? O semáforo S é uma variável inteira, geralmente para contar lá o número de instâncias de um recurso que eu tenho, né, disponível. Duas operações padrão modificam o S, que é a operação de acquire e a operação de release. Tá bom? Então, imagina que eu tenho agora um posto que tem mais do que um banheiro, tá? Ele tem 4 banheiros, vamos supor. Então, tipo, é como se tivesse um semáforo com valor 4 no começo. Ele tem quatro chaves lá que você pode pegar, tá bom? Então, quando eu faço acquire, ele vai pegar uma das chaves, tá? Então, né? E aí no release ele vai liberar uma chave, tá bom? Então, enquanto o saldo for positivo, eu ainda vou conseguindo fazer acquire. Eu só não consigo mais quando o saldo zerar, tá bom? Então vamos ver o código aqui, ó, o acquire. Enquanto o valor for menor ou igual a zero, então tipo o saldo está zerado, né? Ou então o saldo está devedor, né? Se for menor do que zero, aí eu fico travado aqui, né? Agora, quando tinha saldo, aí eu faço menos, porque assim eu peguei uma chave, tá? Então se tinha 4 no começo eu peguei uma, né? Agora vai ser 3 só. E aí na hora do release eu faço mais de novo. Então aí eu estou liberando, quando estou liberando uma chave eu faço mais lá no contador, tá bom? Aqui ó, a gente falou que não exige espera ocupada, mas esse código aqui ele é um código que tem cara de espera ocupada, né? Mas tipo, não esquenta a cabeça com isso, porque depois a gente vai ver isso aqui melhor, tá bom? Então imagina que em vez de ele ficar travado aqui, ele vai tipo jogar isso aqui numa fila de espera, tá bom? Então vai para uma fila de espera. Já vai ver isso aqui daqui a pouco, tá bom? Então não é isso que acontece, tá? Ele não vai ficar tipo travado aqui assim. Não num semáforo, né? Semáforo como ferramenta geral de sincronismo.
Semáforo de contagem é desse tipo que eu estava falando, né? Que é um valor inteiro que pode variar por um domínio irrestrito. Ou então, se você tiver um semáforo binário, né? Que aí ele só pode ter valor 0 e 1, aí ele também é conhecido como locks, é um lock do tipo mutex, tá bom? Então a gente vai chamar de mutex, tá? Um semáforo 0 1 a gente fala que é mutex. Então aí, ó, tipicamente quando a gente usa semáforo, a gente vai chamar o método acquire dele antes de entrar na seção crítica, aí entra na seção crítica e depois chama release, beleza? Aliás, sempre isso aí é uma obrigação que a thread ou o processo tem, né? Antes de entrar na seção crítica, ele tem que fazer o acquire e quando ele sai da seção crítica, ele tem que fazer o release, tá? Isso se ele não acontecer isso, aí pode dar, sabe? Quando a gente fala lá que garante que tem progresso, que não tem, garante espera limitada, essas coisas, a gente está assumindo que os processos vão fazer isso aqui, tá? Eles vão fazer o acquire e vão fazer o release, tá bom? Ou então assume que, tipo, o processo ele tem um tempo limite para fazer release, se ele não fizer, você tem que ter algum controle de fazer o release, entendeu? Tem que ter essa preocupação aqui. Porque, tipo, imagina que o processo pega o acquire, dá um erro no processo e ele, tipo, não tratou o erro e aí, tipo, ele não, né, morreu o processo e ele não deu release, entendeu? Então, tipo, tem que ter e pensa, tipo, em thread ainda, né? Que é pior, né? Que a thread... o processo, tipo, o sistema operacional, ele se encarrega de liberar os recursos que o processo pegou. Mas na thread, a thread não... Quer dizer, na verdade, assim, esse recurso que eu estou falando não é o sistema operacional que está controlando, né? É o próprio processo que está controlando, né? Então, essa coisa do acquire, release... se não fizer, vai dar problema, entendeu? Se fizer acquire, não fizer release depois, vai dar problema. Então, tipo, a gente está assumindo aqui que os processos vão fazer isso direitinho, tá bom? Então, que existe algum mecanismo que garante que mesmo que o processo não vai fazer isso certinho, que ele, tipo, dá algum erro lá, ele, tipo, impede o processo de usar o dado, né? Vai falar, se eu estou tentando acessar um dado sem fazer o acquire, lança uma exceção, enfim, tem que ter algum mecanismo para garantir que as coisas vão funcionar desse jeito aqui, tá bom? Implementação de semáforo. Precisa garantir que dois processos não poderão executar acquire e release no mesmo semáforo ao mesmo tempo, tá? Então, enquanto um processo está executando acquire, outro processo não pode estar executando acquire ou release, tá? É um de cada vez, tá? Então, o semáforo é um objeto que, tipo, ele só pode permitir que um processo de cada vez execute uma operação dele, né? Que no caso são essas duas aqui, tá bom? Ele tem que ter mecanismo que garante isso. Com cada semáforo existe uma fila de espera associada, tá? Para poder eliminar a espera ocupada. Cada entrada em uma fila de espera possui dois itens de dados, que é o ID do processo e o ponteiro para o próximo registro da lista. É uma lista ligada, né, basicamente. E duas operações, o block e o wake up. O block coloca o processo que chama essa operação aqui na fila de espera apropriada, tá bom? Então o próprio processo ele fala, ó, fiz alguma chamada lá, eu queria pegar um lock de alguma coisa, não tem ainda, então eu quero ir para a fila de espera, né? Então vai chamar esse block, tá bom? E o wake up é quando eu quero tirar algum processo da fila. Então vamos supor, eu tô lá no posto de gasolina que tem 4 banheiros, né? Aí tipo os 4 estavam ocupados. Mas no momento em que então tipo aí vai começar a formar fila, né? Então vai ter gente esperando na fila por uma chave. No momento em que alguém liberar uma chave, é tipo como se eu chamasse o wake up na fila para tipo pegar alguém dessa fila e entregar a chave para esse alguém. Tá bom? E aí você tem uma política lá, sei lá, first in, first out, sei lá. Então o primeiro que entrou na fila vai ser o primeiro que vai ser acordado aí no caso, né? Tá bom?
Aí como que vai ser então o método acquire aí, sem espera ocupada, né? Então no momento lá, quando fizer o acquire, o que vai acontecer? Vai dar um menos menos no valor lá da variável do semáforo, né? Que é o, digamos, o saldo dos recursos lá que tem no semáforo. Se o saldo ficou negativo, aí então eu vou colocar esse processo na fila, tá bom? Então chama block aí para esse processo, tá bom? Então o processo que quer o recurso ele vai chamar o acquire. Aí o acquire vai fazer o quê? Vai diminuir, vai dar um menos menos lá digamos então eu vou continuar no exemplo da chave lá do posto de gasolina. Então imagina que o saldo no momento está zerado, né? Tipo, então os 4 banheiros lá que o posto tem estão ocupados. Então, tipo, a variável value aqui que no começo era 4. Vamos começar, do começo, Então, no começo você tem 4 banheiros e você tem o valor aqui é 4, né? Esse value aqui é 4. Aí alguém que pediu, fez o acquire, já fez menos menos, e aí do 4 foi para 3. E aí não caiu nesse if aqui, ó. Então ele está usando lá, trancou um banheiro. Aí veio outro, pediu também, trancou o outro, né? O valor diminuiu para 2. Aí veio outro, diminuiu para 1. Veio outro, diminuiu para 0. Até então, os 4 processos que vieram, cada um pegou uma chave e trancou um banheiro, vamos dizer assim. Aí quando chegar o quinto, que ele vai fazer um menos menos aqui, ó, aí o valor vai ficar negativo, ou seja, tipo, tem 5 processos que querem a chave e eu só tenho 4, né? Então o saldo ficou negativo. Aí esse processo vai para a fila, entendeu? Então dá um bloco nesse processo. Aí pode vir outros processos, vai computando aqui, ó, vai ficando o saldo, vai ficando cada vez mais negativo e esses processos vão entrando na fila. Tá bom? No momento em que algum bendito aí sair do banheiro, ele vai tipo dar um mais aqui, né? E tipo ele vai verificar se o saldo ainda tá negativo, mesmo depois que ele soltou uma chave, o saldo ainda tá negativo, é porque tem gente na fila esperando, né? Então tipo ele vai fazer o wake up, tá bom? Esse release, o processo chama release no semáforo, né? Então o semáforo que controla isso, certo? Então o semáforo ele está vendo aqui que o saldo dele está negativo, então ele vai fazer um wake up em algum processo dessa fila aí, tá bom? Então enquanto tiver gente soltando chave e ainda tem gente na fila, ele vai tendo que chamar esse wake up. No momento em que zerar o saldo, né? Então tipo, vamos supor, sobrou lá só 4 caras cada um num banheiro, não tem mais ninguém na fila. Aí, tipo, um cara vai liberar a chave, aí eu não preciso fazer o wake up, porque não tem ninguém esperando na fila, tá bom? Então, quando o saldo aqui tá maior do que 0, é porque já não tem mais ninguém na fila, tá bom? Então, não preciso fazer o wake up mais. Deadlock e starvation. O que é o deadlock, né? 2 ou mais processos estão esperando indefinidamente por um evento que pode ser causado somente por um dos processos esperando. Então o cara que está esperando ele não vai conseguir causar o evento, né? E aí tipo se eu tenho processos esperando e que eles estão esperando algum evento que só vai poder ser causado por outros processos que também estão esperando e, portanto, não vão causar esse evento, então travou. Esses processos, na verdade, estão travados, eles nunca vão sair daí. Tá? Um exemplo bem simples aqui, ó, um deadlock envolvendo 2 processos só. Né? Então, imagina, eu tenho semáforo S e semáforo Q, são 2 recursos diferentes. Tá? E aí, tipo, os 2 processos querem pegar esses 2 recursos. Só que eles estão pegando aqui em ordem diferente, né? Então, um pega o S para depois pegar o Q, aqui o outro pega o Q para depois pegar o S. Né? Então, imagina que eu tô com... deixa eu pensar aqui, vai. Eu vou pegar...
Imagina que, tipo, vai, eu vou, só para não ficar mudando muito de contexto, um exemplo meio nada a ver, mas só para ter um exemplo concreto, né? Não me vem nada melhor aqui na cabeça. Porque a gente ficou falando do posto de gasolina. Imagina que, tipo, tem agora o chuveiro, vai, nesse banheiro agora tem um chuveiro, né? Então eu posso, tipo, trancar o chuveiro, né? Então eu vou pegar o chuveiro. Só que aí, tipo, meu, imagina que tem também a toalha, né? É uma toalha compartilhada, não é um exemplo muito higiênico aí. Mas imagina que tem a toalha compartilhada, né? Só que, tipo, para eu tomar o meu banho, eu preciso ter esses dois recursos. Eu preciso ter o chuveiro e eu preciso ter a toalha. Porque se eu entrar no chuveiro sem ter a toalha, depois eu não vou conseguir terminar o meu banho, né? Eu vou falar, cadê a toalha? Como é que eu saio do banho? Né? E então eu preciso dos dois recursos, né? Para fazer o que eu quero. Agora imagina que então acontece que um pega e trava o chuveiro e o outro pega e trava a toalha. Entendeu? Tipo assim, então eu peguei a toalha e só que como eu não tenho chuveiro ainda, eu vou ficar esperando. Parece briga de irmão, né? Briga de irmão é assim, né? Então um pegou a toalha, tá, vamos supor que é uma família que tem uma toalha só, né? Aí um pegou a toalha e tá falando, não, essa toalha é minha, eu vou tomar banho. Só que o outro já entrou no banheiro primeiro e falou, não, eu cheguei primeiro, o chuveiro é meu. Entendeu? Então assim, ou você me dá a toalha para eu tomar meu banho ou eu não saio daqui. E o outro, a mesma coisa. Não, ou você sai daí ou eu não te dou a toalha. Entendeu? Então, tipo, travou. Deadlock. Entendeu? Então, dependendo aqui do que acontecer, né? Tipo, se o P0 pegou o lock do S, aí trocou o contexto, aí o P1 pegou o lock do Q, aí já era. Porque, tipo, para ele seguir aqui, quando ele der o acquire do S, ele vai para a fila de espera pelo S. Só que quem tá com o S, que é o P0, ele já tá na fila de espera pelo quer dizer, ele nem tá ainda, ele poderia nem estar ainda na fila, mas quando ele voltar para ser executado, ele vai entrar para a fila de espera do Q, né, que tá comigo aqui, ó. Então, tipo, o deadlock vai ficar configurado aqui quando tecnicamente falando, né, a situação do deadlock vai acontecer quando os dois já estão esperando, né? Então, um está esperando pelo Q e o outro está esperando pelo S, tá? E aí, tipo, só quem pode soltar o S é o P0, mas ele não vai soltar, porque, tipo, para ele soltar, ele tem que terminar, ele tem que usar o S e o Q, né, para tomar o banho dele lá, para depois ele soltar, né? Então, ele não vai soltar o S. E o outro aqui que tem o Q, ele não vai soltar o Q, tá bom? Então, ou seja, se você der sorte, vai pegar o P0, ele vai pegar o S e o Q, né, não vai ter problema, né? Se der sorte, um irmão chega primeiro, pega a toalha, corre, entra no banheiro, toma o banho. Então um dos dois vai conseguir ir mais rápido que o outro, pegar a toalha, entrar no banheiro e tomar o banho, depois vai o outro. Então se der sorte, não vai ter problema. Se der azar de um pegar a toalha e o outro entrar no banheiro, ferrou. Daí deu deadlock. Entendeu? E aqui eu estou falando de uma situação simples, né, envolvendo dois processos. Eu poderia ter uma situação mais complexa, né? Vários processos lá, e um pega um negócio, outro pega o outro, não sei o quê. A gente vai ver isso aí numa outra aula, tá? Talvez, acho que deve ser a próxima aula, imagino, nem sei. Em que a gente vai olhar para essas coisas aí, tá bom? De deadlocks mais interessantes aí, vamos dizer assim, né? Envolvendo mais processos. E como que a gente identifica isso, né? Como que a gente identifica? Fala, o meu sistema está em deadlock, né? Beleza. Starvation. O starvation é o abandono, né? Ele fica querendo lá o negócio e não tem, né? Um processo pode... Então, um lock indefinido. Um processo pode nunca ser removido da fila de semáforo em que ele é suspenso, né? Aqui no caso... Então, é porque aqui a gente não tem nenhuma garantia de que uma hora, se o processo entrou na fila, ele vai sair, né? Não tem nenhuma garantia disso. A gente já vai ver até um exemplo concreto em que isso acontece, tá? Em que o processo ele entra na fila e nunca sai. Pela natureza do como é o problema e como foi usado, como os semáforos estão sendo usados para resolver o problema de sincronismo, vai acabar gerando um problema de starvation,
tá bom? A gente vai ter esse exemplo concreto aqui já já. Problemas clássicos de sincronismo. Eu vou fazer uma pausa no vídeo aqui, tá bom? Vamos estudar aqui problemas clássicos de sincronismo já já.